Adquirindo crédito rural no Plano Safra 24-25. Nesse podcast rural a gente tem participação de especialistas do Sicoob Copacred e você não pode perder as informações. Te convido agora a acompanhar nosso conteúdo no YouTube. Inscreva-se aí, é Paracatu Rural no YouTube e marque o sininho também. Podcast Rural. O Sicoob Copacred foi constituído em Assembleia Geral no dia 24 de outubro de 1990, por iniciativa de 20 produtores de diversas atividades rurais em Patrocínio, Minas Gerais. A cooperativa de crédito iniciou suas atividades no dia 7 de julho de 1991, voltada para atendimento exclusivo aos produtores rurais. Já no dia 25 de março de 2009, ampliou sua área de atuação com a autorização do Banco Central da livre admissão de cooperados, podendo assim ter cooperados de todos os segmentos, ou seja, atendendo no segmento pessoa física, pessoa jurídica e produtor rural. Neste ano 2024, o Sicoob Copacred completou 33 anos de atuação. A agência de Coromandel, Minas Gerais, entrou em funcionamento no dia 26 de agosto de 2005. No total, são mais de 30 anos de atuação desde a fundação. E para contar mais sobre essa história, nesse podcast rural, o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Copacred, Célio Machado de Castro, participa. Ele nos conta um pouco mais de como surgiu o projeto que atualmente contribui com diversos produtores rurais do Alto Paranaíba. Célio, obrigado pela sua participação aqui no Diário Rural. É um prazer ter o senhor e toda a equipe aí do Copacred aqui conosco, trabalhando nessa parceria, que é uma parceria que todos saem ganhando e principalmente o produtor rural, que é ouvinte nosso. E hoje a gente vai estar falando aqui então sobre crédito rural, a importância de uma cooperativa de crédito para o produtor rural, enfim, é um bate-papo bem assim diversificado para que o nosso ouvinte produtor rural possa entender que uma cooperativa de crédito, como é o caso do Copacred, independente de como está sendo conduzido, por exemplo, o Plano Safra, no caso agora a gente já está no Plano Safra 24-25, independente disso, a cooperativa de crédito é um banco do qual os seus associados são donos do próprio banco, né? Então eles fazem parte, é uma família só, não é isso? Eu gostaria que o senhor contasse então, desse o bom dia para os nossos ouvintes e contasse também a respeito do Copacred na cidade de Coromandel, como é que surgiu, enfim. Bom dia a todos aí, bom dia Francis e bom dia aos ouvintes, nossos ouvintes aí. Para nós é um prazer imenso estar acompanhando vocês e obrigado pela parceria aí. Mas o Sicoob Copacred é uma cooperativa financeira, né, que foi fundada lá em 1990, iniciou suas atividades em 91. Naquela época são 20 produtores rurais, né, nós fomos fundados praticamente por produtores rurais, era uma cooperativa de crédito rural, tá? São 20 produtores que fundou lá naquela época, uma dificuldade muito grande, né, para se obter um crédito rural em instituições financeiras. Aí foi encontrada essa solução, né, das cooperativas financeiras, né, cooperativas de crédito, né, na época lá. Foi muito bacana, nós temos uma história muito bacana disso aí, daquele tempo para cá lá de 91, iniciou as atividades em 91, abriu as portas, começou a trabalhar ali, pessoal, foi muita gente que passou por aí. A gente tem que aproveitar também, agradecer aquele pessoal que teve essa coragem, né, daquela época lá, de iniciar esse projeto tão bacana aí. Nós participamos desse projeto um pouco à frente aí, lá em 1993 eu entrei nesse projeto aqui como funcionário, né, começamos a trabalhar também, ajudar, participamos de todo esse processo aí de crescimento. Em 2009 nós tivemos uma passagem muito interessante aí, que nós fomos autorizados pelo Banco Central a transformar numa cooperativa de livre admissão. O que é isso? É uma cooperativa que não só atenderia produtores rurais, né, mas também todos os segmentos da sociedade. Então, na parte de crédito, né, de financiamento de crédito, de prestação de serviços financeiros, né. Então, isso para nós foi muito bom, que nós abrimos o leque da cooperativa, isso foi muito gratificante a gente estar participando daquela época. E lá, eu como participava naquela época também como gerente, lá em 2011 eu fiquei fora um tempo, saí um tempo pensando em vir realmente para o Conselho de Administração
2012 nós assumimos realmente a presidência, né? Presidência da Copacred. E nós aí abrimos cada vez mais as portas da cooperativa. Bem antes disso, né? Antes disso, a gente conseguiu, numa luta grande, aí, abrir uma agência em Coromandel, a agência em Coromandel, que deve estar fazendo 25 anos, né? Nós temos uma agência em Coromandel também, e eu participei desse projeto aí. Esse projeto, eu tomei frente desse projeto, principalmente que eu sou natural de Coromandel, né? Estou nascido em Coromandel também, tem que puxar para minha terra também, né? Mas hoje a gente tem que puxar para todas as terras, né? Na verdade, né? Hoje nós estamos espalhados aí por todos os estados também. Mas aí, nessa época eu falei, olha, vamos abrir nossa cooperativa, vamos trabalhar com todo o segmento da sociedade, nós vamos trabalhar com pequenos, médios, pequenos, médios, grandes produtores, empresários e também autônomos, né? E pessoas físicas também. Então, nós conseguimos alavancar bastante, nós fizemos uma mexida no pessoal, contratamos mais gente nova, o nosso diretor, que vai falar com você também hoje, Vago, eu contratei ele naquela época também, quando eu entrei como presidente, há 12 anos atrás também, e ele nos ajudou bastante, nós aprendemos juntos e até hoje está com nós aí também. Então foi um processo muito interessante para nós, mas aí nós estamos aqui na região, Coromandel, Cerro Salito, Guimarães, Brejo Bonito, aquela região toda, o que nós vamos fazer? Nós estamos numa micro-região e nós vimos oportunidades também em outros locais, né? O Cicobi, a gente já passou a fazer parte do Cicobi também, do Cicobi Brasil, né? E nós vimos outras oportunidades em outras praças também. Iniciamos esse projeto lá em 2018, iniciamos um projeto de expansão de área, né, de atuação. Fomos ao Banco Central, pedimos para a gente trabalhar no Brasil inteiro, né, ter cooperado no Brasil inteiro. Fomos autorizados a ter cooperado no Brasil inteiro. E fomos autorizados a abrir mais 12 agências em outros estados, como Bahia, Goiás, e expandir em Minas Gerais também. E nós começamos esse projeto lá antes da pandemia, né, começamos esse projeto e conseguimos abrir todas essas agências aí em tempo recorde. Dentro de um ano a gente conseguiu fazer funcionar 12 agências novas, né? Com um diferencial. São agências estilo, tipo só negócios, né? Não teríamos ali caixa para atendimento ao público, essa questão toda, só para negócios mesmo. E o projeto deu muito certo e hoje está espalhado no Brasil inteiro, né, para todas as outras cooperativas financeiras aí também, que copiou esse projeto e espalhou esse Brasil afora, esse estilo de agência é menos robusta que é hoje, né, mas isso aí foi muito interessante. Entrou a pandemia, nós continuamos trabalhando e crescendo, acho que não teve, tivemos no início um pequeno impacto aí. Lá antes disso aí, eu participava de muitas conferências mundiais aí, de outros países também, e o pessoal falava, daqui 5 anos, 10 anos vai ser tudo digital, e eu fiquei com aquele negócio na cabeça, falei, nós temos que começar a trabalhar isso. E uns 3 meses antes da pandemia, nem pensar em pandemia, a gente começou a trabalhar nessa questão, né? Na questão de expandir mesmo, mostrar para o nosso cooperado que existiam as oportunidades de trabalhar digitalmente, né? E hoje, só para ter uma noção, nós temos 9 mil cooperados digitais, né? Nós temos uma agência digital com 9 mil cooperados. Mas naquela aí, quando nesse período aí, entrou a pandemia, né? Entrou a pandemia, nós já tínhamos um know-how do negócio. Aí mudou totalmente, isso aí teve que mudar rapidinho. Mas para nós, como a gente já estava já estava inserido nisso aí, para nós foi mais tranquilo a gente trabalhar nisso aí. Mas, de toda forma, foi muito bacana que o crescimento continuou. Nós não paramos de atender nossos cooperados, nós não fechamos portas para atender nossos cooperados, porque nós tínhamos a opção dele fazer seus negócios de casa mesmo, né? Isso aí também nos deu uma visibilidade muito grande, né, para a Copacred, né? Isso aí acho que foi muito importante também para o crescimento nosso, né? Se você vê os nossos números hoje, nós já passamos mais de 1 bilhão de negócios que nós temos hoje, né? Foi um crescimento bem significativo. E hoje o Cicobi Copacred tem uma visibilidade muito boa perante ao Cicobi, nível estadual e Brasil, tanto é que hoje eu faço parte do conselho estadual, né, da nossa central, lá, conselho estadual também, representando todo o estado de Minas Gerais, no Cicobi, de 70 cooperativas aí espalhadas em Minas Gerais. A gente hoje, nós estamos hoje trabalhando aí também muito forte, mesmo dentro disso aí tudo, a gente não deixou a raiz nossa, que é do crédito rural, né, do agro. A nossa raiz continua forte. Hoje, para você ter uma noção, todo de 70% a 72% do nosso público, o nosso cooperado hoje é agro, né?
do agronegócio. É claro que alguns deles são agronegócios, tem empresa também, tem tudo. Então, isso aí mostra que nós temos que trabalhar forte nessa área, é o que nós vamos falar sobre isso hoje também. O pessoal vai estar aí disposto para falar sobre essa questão também. E assim, o que a gente tem que fazer é cuidar bem dos nossos cooperados, atender ele nas suas necessidades, e é o que a gente busca fazer isso aí, e fidelizar ele conosco. O nosso principal propósito, hoje a gente está chegando a mais de 300 empregados. A gente tem reuniões direto com essa turma aí, e o propósito nosso é o cooperado, e a gente mostra isso para o nosso empregado também, e eles estão afinando com isso, estão afinados com essa questão também, estão enganjados com esse propósito nosso aí também. Isso aí é que dá resultado. E a gente teve muito apoio do nosso cooperado também. A gente atua muito também nas questões sociais, né, questão de saúde, de educação. A gente atua muito nisso aí também. Tem projetos muito bacanas também aí. Quem acessa as nossas mídias aí vê o que nós estamos fazendo nas comunidades onde nós estamos. Até citando um exemplo, o ano de 2024 agora, nós levamos o projeto para Coromandel, que é um projeto chamado Veja o Mundo Melhor, que consiste em a gente fazer apoio oftalmológico para aquelas crianças carentes de escolas menos favorecidas, né? Crianças de 4 a 10 anos, que talvez não estão aprendendo na escola o que era o problema, eles não estavam enxergando direito. Então, nós fizemos a gratificação de atender na região de Coromandel mais de 1.000 crianças aí, doamos mais de 100 óculos aí de crianças que precisavam do óculos, né, e não tinha condições de obter. Então, assim, a gente tem um trabalho muito grande nisso aí em todas as comunidades. Hoje, pra você ter uma noção, a gente trabalha também, todo o evento que a gente faz, de pré-assembleia, assembleia também, cada cooperado que participa ali, a gente doa uma cesta de alimento, né, para uma entidade daquela cidade. Então, a gente chama os cooperados, você participa, que você que está doando isso aí. Você que está doando essa cesta de alimento aí também, e tem ajudado muita gente, tá? E nós fizemos o aniversário de 30 anos, quando nós fizemos 30 anos há 3 anos atrás, nós fizemos aniversário, nós não fizemos festa, não fizemos nada, mas nós doamos 30 toneladas de alimentos distribuídos em todas as cidades. Isso foi muito bacana, a gente vê que da necessidade do povo, e a gente está aqui para ajudar. Nós somos uma empresa social também. Recentemente nós recebemos aí o selo Somos Coop, né, de gestão da OCB do Brasil, né. Também agora tivemos uma classificação muito grande, como sendo a empresa entre 350 e poucas empresas que foi avaliada no Brasil. Nós ficamos na 59ª colocação de melhor empresa para o Brasil, em questão social, ambiental e de recursos também. Tem questões dessa aí que nós ficamos em terceiro lugar dessas 300 empresas aí. Isso para nós é muito gratificante. Hoje, a gente atua também na parte ambiental. Só para você ter uma noção, hoje nós temos uma usina fotovoltaica para gerar energia para todas as nossas agências. Isso também hoje estamos gerando uma economia muito grande para o cooperado, né? Que aí são recursos que a gente deixa de gastar e vai pro bolso do cooperado aí na distribuição de sobras deles. Então, e tem uma questão também do ganho social. Ganho social hoje, o que é o ganho social? Quando se movimenta numa cooperativa de crédito, né, como a nossa aqui, a pessoa tem uma economia muito grande. Por questão do custo. Há uns 10 anos atrás aí eu fiz esse estudo em Coromandel. Fizemos esse estudo em Coromandel. Se todo o pessoal bancarizado de Coromandel estivesse trabalhando com a Copacred naquela época, a economia para o município seria de 10 milhões de reais. Você vê a diferença que é em relação, às vezes, a uma outra instituição mais privada aí, né, no caso. Então, isso aí a gente quer mostrar isso para o cooperado, mostrar o cooperativismo, as vantagens do cooperativismo, né. Isso eu acho que o pessoal tem que entender que hoje, eu cito bem o seguinte, sozinho você vai depressa, mas unido você vai mais longe. Então, isso é o cooperativismo. É o que o Cicobi Copacred prega e trabalha fortemente nessa situação. O que é crédito rural? O cooperativismo desempenha um papel crucial no agronegócio, contribuindo significativamente para a economia brasileira. Com quase 50% do PIB agrícola sendo gerado por cooperativas, o setor agropecuário destaca-se, contando com 1.597 instituições e 180,1 mil produtores cooperados.
Segundo o último censo agropecuário do IBGE, estima-se que 48% de toda a produção do campo brasileiro passa de alguma forma por uma cooperativa. O conceito de coletividade em cima dos lucros obtidos pelos cooperados é o que Célio Machado de Castro, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Copacred, destaca na sequência da nossa prosa. Givago José Rodrigues, diretor de negócios, Juliano Rosa de Araújo, gerente de estratégias, e Fernanda Silveira Borges, gerente da agência de Coromandel do Sicoob Copacred, também participam dessa prosa para trazer mais detalhes sobre os créditos oferecidos ao produtor rural. Nós somos capitalistas, nós temos que ter resultado, nós temos que pagar as contas, nós temos que ter, mas é um resultado que é um resultado que não é agressivo ao cooperado. Então, o que acontece? Hoje nós temos que cuidar do cooperado. Eu falo sempre assim, se o cooperado estiver bem, nós estamos bem. Então é isso que a gente tem que pensar. E aí com isso, nessa geração de resultado, é que nós conseguimos fazer essas ações sociais. Só para você ter uma noção, o ano passado, ano de 2024, nós aplicamos 3 milhões de reais em ações sociais, tirados do resultado, da geração de negócios. Isso tudo foi graças ao cooperado, ele que está proporcionando isso. A gente tem que contar para ele, é ele que está proporcionando isso. Esse evento da Sami Coromandel foi os cooperados de Coromandel que proporcionou isso. Não fomos nós estamos aqui representando eles e fazendo o nosso papel de administrar essa questão aí para eles. Então, por isso que eu falo assim, a gente tem que sempre estar conversando, nós somos sócios dos outros, a gente busca isso sempre, nós estamos fazendo agora encontros de agronegócios, né, encontros regionais para poder chamar o cooperado para conversar sobre isso, sobre os assuntos. A gente faz reuniões de assembleários, né, com os cooperados também em todas as cidades. Esse ano, onde em todas as cidades nós estamos também, nós rodamos hoje, conversando com o cooperado, conversando com os empregados também, porque outra questão também que a gente também preza muito o nosso empregado, nós fazemos de tudo para poder ele ter uma vida melhor, tanto o cooperado como o empregado. Então, acho que sim, nós estamos uns pelos outros. Eu falo assim, nós estamos no mesmo barco, nós temos que remar junto. E eu digo mais também, eu estou como presidente, mas eu sou membro da equipe. A gente tem que valorizar o menor aprendiz na portaria, o presidente aqui é a mesma coisa, sabe? A gente tem que ter essa hierarquia, mas nós somos pessoas, nós somos iguais. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto de braços dados. Célio, o senhor é produtor rural, né? Trabalha com os números na área contabilista e é presidente de uma cooperativa de crédito. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para o senhor, que é o seguinte: por que um produtor rural hoje tem que buscar um crédito para poder exercer a sua profissão, sua atividade ali na fazenda, buscando então esse crédito em uma cooperativa de crédito, Copacred, por exemplo? O valor do crédito na Copacred é mais em conta do que talvez em outras instituições. Então, a gente tem que contar isso e mostrar. Além do crédito rural, o que é às vezes subsidiado, essa coisa assim, nós temos um diferencial. Não adianta, mas eu falo assim, não adianta você tirar do bolso do cooperado para devolver para ele. Então, o que a gente tira é o seguinte: a gente busca resultados que não ferem o nosso cooperado. Nós temos todo um portfólio de produtos e serviços que o cooperado pode usar, mesmo portfólio que uma instituição financeira, um banco tem aí, a Copacred tem também, porém com diferencial, o custo dele. O custo mais em conta, e esse custo, essa receita do custo, volta para ele em forma de distribuição de sobras, né? Isso que a gente tem que pensar, tá? E aí, opções, você tem uma noção, a nossa spread de recurso próprio é muito pequeno, 0,5% para poder cobrir as nossas despesas e dar resultado ainda. Então, isso é uma luta fazer isso funcionar. O ano passado nós tivemos 50 milhões de resultado. É tudo trabalhando nisso sem onerar o cooperado. E a gente só entrega para ele aquilo que serve para ele. O nosso pessoal que trabalha na ponta diretamente com o cooperado, ele ouve ele, entende ele, as necessidades dele, e escolhe a melhor opção para ele. Tá? Não adianta nós dar uma opção para ele, no projeto dele, caro, com dificuldade, que ele não vai sobreviver. Então, é isso. E a gente também, Francis, a gente tem uma diferencial aqui em Minas Gerais. Nós somos no sistema Sicoob, nós somos o maior aplicador de recursos do BNDES aqui em Minas Gerais.
Minas Gerais. Por quê? Porque ali tem condições de tanto o empresário como o produtor rural também fazer seus negócios com juros menores e prazos maiores para que ele tenha o seu resultado. Se não tiver o resultado dele, não adianta. A gente faz essa consultoria também e dá uma opção melhor para ele. Bom, Célio, então quero agradecer sua participação aqui. O senhor tem já alguns outros compromissos, mas deixa a sua palavra final para todos os ouvintes da Rádio Diamante, do Diário Rural, não só de Coromandel, mas de toda a região. A Rádio Diamante atinge todas as cidades vizinhas a Coromandel, inclusive a cidade sede, né, Patrocínio. Dá o seu bom dia e deixa a sua mensagem. Convida todo mundo a conhecer um pouco mais do Cicobi Copacred em cada uma das suas cidades, né? Perfeitamente. O que a gente tem que dizer é que, gente, nós estamos passando por alguns desafios. Eu não falo problema. Nós temos que considerar como desafios. Eu tenho certeza que com a ajuda de cada um pegando na mão do outro e vamos trabalhar junto, vamos juntar isso aí, eu tenho certeza que nós vamos superar todos os desafios. E nós da Copacred estamos aqui para apoiar qualquer que seja o nosso cooperado, venha nos conhecer a Copacred, como é que funciona. Nós temos pessoas bacanas aí à frente para poder atendê-los. A gente também está à disposição, eu fico sempre à disposição do cooperado, das comunidades também, para a gente poder ajudar no que for possível. E é aquilo que eu disse para você, a gente tem que oferecer o de melhor para o cooperado. É o que a gente faz. E para vocês, para o pessoal, para a comunidade e tudo mais, nós temos que dizer o seguinte: com trabalho que nós vamos vencer todos os nossos desafios. Muito obrigado a todos, um abraço, fiquem com Deus. Amém, com Deus também. Pessoal, nós vamos então prosear aqui um bate-papo bem descontraído para você, ouvinte e internauta, entender um pouquinho mais o que é crédito rural, né? O nome parece bem simples, mas às vezes pode ser um pouco complicado para algumas pessoas. Então a gente vai saber aqui hoje o que é, quem pode obter, como obter, quais são as formas de pagamento, enfim, todos aqueles pequenos detalhes do dia a dia dessa questão do crédito rural, para que você, produtor rural, possa então pensar se é viável ou não para a sua atividade, buscar também na agência, no caso aqui a Cicobi Copacred, buscar a sua orientação com um gerente e aí fechar um bom negócio para você e para todos aí que estão envolvidos na sua atividade. Eu quero dar o meu bom dia aí para os nossos participantes desse podcast aqui e a gente vai então começar a falar sobre crédito rural e quem pode obter. E quem é que vai responder essa pergunta para mim aí da equipe? Boa tarde, Francis. Bem, né? Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Diamante. Bom, Francis, o crédito rural nada mais é do que o financiamento para o produtor rural gerir a sua atividade lá no campo. Então, o produtor precisa de muito recurso. A gente tem aí no crédito rural, né, as linhas de custeio, de investimento e de comercialização. E são insumos hoje tudo muito caros. E o ciclo do produtor também, ele é longo, Francis. No caso de custeio, o produtor tem que comprar os seus adubos com uma certa antecedência para garantir a entrega na hora certa do plantio, né? Então ele começa essa aquisição lá para o mês de maio, mês de junho, e adquirir esses insumos. Ele vai plantar lá para outubro. E alguma atividade ele vai colher, armazenar e comercializar aí só em maio do ano seguinte, ou seja, então gasta um ano aí ele gastando recursos, só investindo na propriedade dele, para depois de um ano que ele vai colher e poder comercializar essa produção. E são valores muito expressivos. Então, muitas das vezes o produtor precisa de recursos para fazer esse financiamento, e aí o Plano Safra, né, vem para auxiliar o produtor na gestão e no financiamento dessas atividades. E a atividade do produtor que gera muito recurso para toda a economia, tanto do Brasil quanto do estado e dos municípios também. Então o produtor ele carrega consigo aí uma cadeia muito grande que está envolvida com ele, né? Seja consultores, agrônomos que estão lá no campo, sejam instituições financeiras, o comércio de maneira geral. Então, o interior, a gente diz que a maioria das cidades do interior, principalmente aqui em Minas, gira muito em torno do agronegócio. Então, é essencial a gente estar auxiliando essa cadeia produtiva aí que gera tantos benefícios para toda a comunidade. Entendi. Givago, todo produtor rural ele pode ter acesso ao crédito rural?
Por exemplo, o agricultor familiar pode, o assentado rural pode, ou somente aquele grande produtor, o empresário que tem CNPJ que pode ter o crédito rural? Não, Franci, todo produtor rural ele está apto a contratar financiamentos, né, para subsidiar aí sua produção. Hoje, tanto pode ser beneficiado o proprietário da terra, assim como o arrendatário. Algumas pessoas arrendam as suas propriedades para um terceiro, né, explorar ela ali, e também o posseiro, né, que também é uma forma que às vezes a documentação não está 100% legalizada no nome do produtor rural, mas ele tendo a posse da propriedade, ele pode tomar crédito rural também. E dentro do crédito rural, ele é dividido por portes de produtor. Então tem o produtor pequeno, médio e grande. Todos esses são beneficiários do crédito rural, sendo que esses portes dele vai definir muito a questão da taxa de juros, ou seja, quanto menor o porte do produtor, menor é a taxa de juros que ele vai obter, porque é uma forma de subsídio para auxiliar que ele cresça, que ele vai atuando na sua atividade, cresça, passa para ser um médio produtor e um dia vem ser um grande produtor. A hora que ele chega no grande produtor, a gente chama de agricultura empresarial. Ele já é uma estrutura meio que de empresa mesmo. Então ele já tem condições de comprar um volume maior, em maior escala, então ele tem mais poder competitivo do que aquele pequeno produtor. Então, por isso essas diferenças do pequeno produtor, às vezes tem uma condição de juros mais acessíveis, às vezes linhas de crédito com mais possibilidade de financiamento que um grande produtor, com recursos controlados, né? Então tem essa divisão por porte dos produtores. Como o produtor rural pode acessar o Plano Safra? Com incremento de 10%, o governo federal lançou no dia 3 de julho o Plano Safra 24-25 para o financiamento da agricultura e da pecuária empresarial no país, que somam recursos totais de 400,59 bilhões de reais. O volume de crédito pretende apoiar os produtores rurais do país, incluindo aqueles enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. Do total disponibilizado, 293,29 bilhões, 8% a mais, serão para custeio e comercialização e 107,3 bilhões, 16,5% a mais, para investimentos. Vamos detalhar um pouco mais esse Plano Safra, seguindo a nossa prosa com Givago José Rodrigues, diretor de negócios, Juliano Rosa de Araújo, gerente de estratégias, e Fernanda Silveira Borges, gerente da agência de Coromandel, Minas Gerais, do Sicoob Copacred. Nesse bloco, eles trazem as semelhanças e diferenças do plano governamental para um crédito rural comum. Entendi. O Plano Safra, ele é uma forma de crédito rural ou ele é um outro tipo de crédito rural? Como que é essa questão? Crédito rural e Plano Safra, que a cada ano tem um volume que é oferecido com subsídio, no caso, do governo federal. Sim, o agronegócio hoje, Francis, no Brasil aí, ele é muito grande, muito robusto. Então, tem diversas formas de se financiar o agronegócio do Brasil. Então, a gente tem a parte do Plano Safra, que é o recurso que vem do governo federal. O governo faz uma intervenção, né, uma equalização dos recursos e concede no Plano Safra recursos com taxas controladas pelo governo. Então ele define, olha, o pequeno produtor vai ter uma taxa máxima aqui para investimento de 6% ao ano, o médio produtor de 8%, né, e o grande produtor de 12%. Então esses recursos são controlados, a taxa é controlada pelo governo. Tá? E ele faz a subvenção, o subsídio para que as instituições financeiras repassem os recursos com essa taxa sem ter uma perda financeira. Então essa parte vem do governo, que é o recurso, que é o Plano Safra. Além disso, para financiamento do crédito rural, nós temos os recursos próprios das próprias instituições financeiras, que são recursos delas mesmas. Aí esses recursos são de taxas livres, né, para as instituições trabalhar, então ele vem complementar o que o Plano Safra às vezes não vem cobrir, às vezes uma linha do Plano Safra se esgota, as instituições privadas têm ainda ali no seu portfólio para continuar financiando isso, e tem até o crédito privado também. Né? Nós temos aí hoje, por exemplo, empresas que vendem insumos, que elas vendem com prazo para o produtor pagar na safra, por exemplo. Então isso não deixa de ser um financiamento, de ser um crédito também para o agronegócio. Então ele é muito robusto, assim, o governo não consegue atender na sua plenitude,
tá? Toda a demanda que o agronegócio do Brasil tem hoje, mas ele é muito importante, porque garante uma boa parte, né, para que o produtor tenha um recurso com condições mais acessíveis. E quando a gente vai para linhas de investimento, Francis, tem a questão de prazo também. Nós temos linhas aí com prazo de 5, 8, 10, 12 anos para o produtor pagar. Então, com taxas fixas, né? Então, as instituições financeiras, ou o crédito privado, ele não tem condição de garantir uma taxa tão adequada, com um prazo tão longo para os produtores. Então, é muito importante o Plano Safra. Bom, eu agora vou passar a bola aqui para o Juliano, que vai falar para mim, Juliano, desse ano 2024-25, né, nesse ano agrícola 24-25, quais são as principais novidades, né? O que esse plano Safra 24-25 tem para oferecer para o nosso ouvinte produtor rural? Bom dia. Bom dia, Francis. Bom dia a todos os ouvintes da Diamante. Sou um ouvinte assíduo aí desse programa. É um programa que acho que atinge aí todos os rincões aí do nosso município, principalmente Coromandel, onde temos muitos produtores rurais que são cooperados nossos, Cicobi Copacred. Então, assim, muito importante esse espaço para a gente estar levando aí as novidades do Plano Safra para ajudar o produtor na continuidade da sua atividade. Esse Plano Safra, Francis, foi um Plano Safra que veio com um volume expressivo de recursos, o maior da história. O valor total disponibilizado foi 486 bilhões de reais, que foram divididos em Pronaf, que é o pequeno produtor, que ficou tendo aí um volume de 85 bilhões, Pronamp, que é o médio produtor, que ficou tendo aí um volume de 75 bilhões, e os demais produtores são os grandes produtores, que é a agricultura empresarial, que teve uma disponibilidade de 335 bilhões. Então, é um volume de recursos expressivo. Tivemos redução de taxas em algumas linhas, alguns limites foram majorados, ou seja, aumentou o limite para o CPF do produtor, então assim, ele vai conseguir pegar mais recurso, e aí abre muita oportunidade, né, Francis, para o produtor estar buscando esse recurso subsidiado, com juro barato, para estar ajudando ele na continuidade da atividade, para fazer um custeio para o leite, para fazer um custeio para a aquisição de gado de corte, para fazer um custeio para a lavoura, para fazer um investimento numa máquina, para fazer um investimento em um barracão, para um composto para gado, num barracão para máquina. Então, sim, temos muito recurso. A Copacred está aí à disposição para receber o produtor rural na agência de Coromandel, lá no campo, a gente está visitando, para a gente estar levando as melhores soluções para o produtor rural. E não é só na agência de Coromandel não, né? Em todas as agências Cicobi e Copacred da região, né? Exatamente. Estamos no Alto Paranaíba, em várias cidades, estamos no Triângulo Mineiro, estamos no estado do Goiás e estamos na Bahia. Então, assim, nosso público é muito grande. Então, assim, todos os produtores que estão nos ouvindo, que não seja só de Coromandel, estamos com esses recursos disponíveis para a gente estar atendendo bem esses produtores rurais aí na sua atividade. Bacana. Juliano, você falou para mim que o Plano Safra, ele então foi dividido para agricultura familiar, né, pelo Pronaf, o Pronamp, que é o médio produtor e o grande produtor, e você já deu alguns exemplos do que o produtor rural pode financiar, né? Você pode dar mais detalhes a respeito aí dessa ampla gama de possibilidades que o produtor rural pode utilizar desses recursos? Por exemplo, ele vai comprar semente, ou vai comprar adubo, ou ele está precisando trocar a máquina, né? Ou ele quer comprar um gado, melhorar ali a genética, comprar sêmen. Tem crédito para isso aí? Temos crédito sim, Francis. Em todos os enquadramentos aí, tanto o pequeno produtor, quanto o médio produtor, quanto o grande produtor. Estão linhas de crédito de custeio para aquisição de adubo, de semente, de defensivo. São recursos que ele pode adquirir para estar cuidando aí da atividade do leite, que é uma ração, remédios, silagem. Então, enquadra toda essa amplitude de atividade do produtor. E também, se ele estiver precisando de um recurso
mais a longo prazo, para ele fazer um investimento na propriedade, para fazer um investimento numa máquina, nós também temos os recursos, que não é de custeio. O custeio seria um recurso para estar custeando a atividade durante o ano ali. E os recursos de investimento seriam os recursos mais a longo prazo, com taxas boas também, subsidiadas e com carência. O produtor, às vezes, precisa desse fôlego, né, para ele estar com a atividade produzir, para ele conseguir arcar com os pagamentos. Então, assim, é uma gama muito grande, né, para aquisição de gado, quem trabalha com corte, né, temos linhas para aquisição de gado. Então, assim, é uma gama bem completa aí que o produtor pode estar utilizando esses recursos com taxa boa, com prazo, para ele trabalhar tranquilo e desenvolver bem a sua atividade. Estou entendendo. Nessa questão, então, de investimento, por exemplo, a gente sabe que produtor rural precisa de uma caminhonete boa, às vezes até uma 4x4, por questão de uma estrada que não é tão boa. Então ele precisa ter ali um veículo que seja forte, que aguente carregar muita coisa. Essa caminhonete, nesse caso, também entra para a questão de investimento, Juliano? A questão de aquisição de veículo, ela entra numa outra linha, né, que é uma linha de crédito, o produtor rural, que é a CPR, a gente tem esse recurso, é um recurso nosso, mas também com taxa boa. Então, assim, o produtor pode estar nos procurando, que a gente tem esse recurso aí para estar atendendo ele nesse pedido, que seria um carro, né, para ele estar deslocando para a propriedade, para estar sendo utilizado na propriedade mesmo, né, muitos usam, né, para o transporte de óleo, diesel, de sementes, né, em volume menores. Então, assim, o produtor pode nos procurar, que a gente tem linha também para esse tipo de investimento. Qual produtor rural pode acessar o Plano Safra? E a gente continua a nossa prosa aqui no nosso podcast rural. Hoje com representantes do Sicoob Copacred, Givago José Rodrigues, diretor de negócios, Juliano Rosa de Araújo, gerente de estratégias, e Fernanda Silveira Borges, gerente da agência de Coromandel, Minas Gerais. Ainda falando do Plano Safra, lançado pelo governo federal no último dia 3 de julho de 2024, muitos produtores alegam dificuldades em acessar esses recursos. Outra dúvida também é em relação ao tipo de produtor que é atendido pelo programa. Entendi. Bom, eu vou então agora passar a bola para Fernanda, que é gerente da agência de Coromandel, que vai falar em nome de também outros gerentes das outras agências. Fernanda, bem-vinda. Vamos continuar esse bate-papo aqui e eu queria te perguntar assim, todo produtor rural pode adquirir um crédito dentro do Plano Safra, e quais são os documentos, quais são as características desse produtor rural e o que ele precisa levar até a agência para poder conseguir, então, o crédito rural dentro do Plano Safra? Tudo bem, Francis? É um prazer estar aqui falando com vocês, ouvintes aí da Diamante, aqui em Coromandel, nossa agência aqui em Coromandel, e falando em nome de todas as outras agências do Sicoob Copacred também. O nosso cooperado produtor rural, né, ele tem sim acesso às linhas de crédito rural e ao Plano Safra, né, basta ele ter o cartão de produtor ativo, né? Se ele for um produtor ali que trabalha com atividade de leite, né? Ele vai estar encaminhando para nós aqui as notas fiscais de leite, ou um laudo que ele faz queijo, né? Que ele entrega ali o queijo da venda do queijo, na produção agrícola, as notas fiscais de venda dessa produção, de gado de corte, a ficha sanitária da quantidade de animais que ele tem na propriedade, o documento da área, né, da escritura da terra, ou também um contrato de arrendamento, de comodato, né, tudo para a gente estar fazendo o enquadramento. Vale ressaltar aqueles pequenos produtores, né, que deseja enquadrar aí na linha de Pronaf, que seriam para os pequenos produtores, ele tem que procurar, né, a Emater para fazer o enquadramento, né, que seria a emissão da ADAP, que agora é a CAF, né, para trazer esse documento para nós. Então, a gente tem todo um checklist, né, que nós encaminhamos ao cooperado para ele estar passando essa documentação para a gente fazer esse enquadramento, né. Então, aqui a gente tem um verdadeiro atendimento personalizado. Nós temos todos os produtos, serviços e linhas de crédito que o mercado oferece, mas além disso, nós temos esse atendimento personalizado que faz a grande diferença para o produtor rural.
Porque a gente sabe, Francis, que a vida deles é muito corrida, né? Principalmente aí no campo, que está um pouco distante de nós aqui na cidade, né? Muitas fazendas, umas mais próximas, outras mais longe, difícil esse acesso, então a gente tenta fazer sempre essa intermediação para facilitar a vida do produtor. Nós temos hoje na equipe do produtor rural para atendimento, 6 pessoas na equipe, e eu tenho uma pessoa aqui que fica exclusiva para estar fazendo visitas aí no campo, que seria o nosso agente de relacionamento do agronegócio. Hoje a função dele é exclusiva para essas visitas, para estar próximo ao produtor. Porque a gente sabe que hoje o produtor é carente desse atendimento, né? Então, até mesmo para a gente prestar uma consultoria, o cooperado chega e ele simplesmente fala o que ele quer. Eu preciso de um dinheiro, né? Então a gente tem sempre uma conversa, um bate-papo com ele ali. Vamos começar aqui, deixa eu entender o que o senhor quer, a sua demanda, e aí a gente vai conversando, a gente vira um consultor de fato. Muitas vezes ali a gente vai orientar a melhor linha de crédito, o melhor prazo, se é adequado uma carência, se não. Então essa confiança, ela é muito importante, que é essa confiança que gera, né, entre nós e o cooperado. E a gente cria esse vínculo, justamente por isso, porque aqui nós queremos cuidar do dinheiro dele, né? Então, nós cuidando toda essa produção, essa atividade que passa aqui em nossas mãos. E aí todas as demandas a gente está à frente para poder estar ajudando mesmo. Então, tá ali na lavoura, tá ali na sua atividade, no gado, acompanhando, né? Para estar dando esse suporte e esse atendimento aí para fazer as melhores escolhas. Bacana. Fernanda, se o caso do produtor rural não ser cooperado, como que acontece para ele poder adquirir, então, crédito dentro do Plano Safra? Francis, ele vem até a agência, ou até mesmo a gente faz esse trabalho, né, de visita, a gente vai até a propriedade para ter esse bate-papo com ele. De primeiro momento, a gente vai convidá-lo a se tornar um cooperado, né, para a gente poder estar ofertando aí nossas linhas de crédito, né, tanto linhas de crédito de recursos próprios, tanto do Plano Safra. Então, ele precisa se cooperar. Para ele se tornar um cooperado, né, a gente faz um cadastro dele e a abertura de sua conta. Naquele momento, ele faz ali uma pequena fatia de integralização de capital, né, passando até em valores. A gente faz uma integralização mínima de R$200 só para ele se tornar um cooperado. A partir daquele momento, ele faz parte do Sicoob Copacred e ele está aí podendo ter acesso a todo o nosso portfólio. Estou entendendo. Bom, vamos voltar aqui. Acho que o Givago é que vai me responder quais são, desse Plano Safra, Givago, no ponto de vista aí do Sicoob Copacred, quais são os destaques positivos desse Plano Safra? Além, é claro, que o volume é maior do que os anos anteriores. Francis, acho que o destaque positivo aí, né, como você disse, o volume de recursos, acho que ampliou, e as possibilidades de financiamento dentro das linhas de crédito também, principalmente de investimento, que eu acho que são destaques bem interessantes aí. Então a gente vê aí na área de tecnologia, de inovação, aí a gente pode citar aí sistemas de geração de energia solar, estão contemplando com linhas muito atrativas no Plano Safra, linhas para recuperação de pastagens degradadas, com prazos e taxas e carência muito interessantes. Então isso possibilita ao produtor melhorar o seu solo para aumentar a produtividade. Então são linhas que vêm nesse sentido de melhorar a tecnologia para o campo. Entendi. Então a gente aqui vê muito forte esse Plano Safra. Além disso, Francis, a Fernanda citou aí a questão dessa consultoria, né? Essa assessoria que a gente dá para os nossos cooperados. E acho que é outro ponto importante, porque o Plano Safra não é só crédito. Ele é uma assessoria qual crédito adequado para o produtor investir. A gente fala muito dele planejar quando for fazer um investimento, procure com antecedência, porque precisa de uma série de documentações, um projeto para ver a viabilidade daquele empreendimento dele, e é nesse momento que a gente entra com assessoria. E tem a questão também, Francis, o produtor rural, a gente fala que é uma agricultura a céu aberto, é uma empresa a céu aberto, então ela tem algumas variáveis que podem prejudicar o produtor. Dentre elas, as duas principais que a gente fala aí é a questão de variação de preços. Às vezes o produtor fala, vou plantar uma soja esse ano.
A soja está com um preço bom, vai remunerar a minha atividade. Então ele planeja agora, né, em maio, junho, julho, faz o plantio em outubro, a hora que ele colhe, que vai vender, às vezes o preço cai e não paga nenhum custo da produtividade dele. Então, a gente procura assessorar o produtor também. Olha, hoje o mercado já tem a possibilidade de fazer travas de preços, né? No momento que ele faz o plantio, se o preço estiver adequado, ele já pode garantir um preço lá na frente. E aí a gente trabalha isso com os produtores também, né, com essa troca de informações, de ideias. A gente tem armazéns gerais parceiros, tem cooperativas de produção para alguns segmentos do agronegócio que temos essa parceria. E outra questão também é o seguro agrícola, porque no meio da plantação pode ter uma seca, pode ter uma chuva de granizo, pode ter uma geada que prejudica a lavoura dele. E o Plano Safra, ele traz também na questão de um subsídio para o produtor para que ele contrate os seguros agrícolas. A gente tem citado nos encontros, a gente tem feito encontros com os produtores rurais e a gente tem citado, divulgado isso para os produtores, que muita gente ainda não tem conhecimento de como funciona essa opção de seguro. Então, se ele tem uma garantia de preço, tem um seguro ali contra um imprevisto climático aí, a atividade dele fica muito mais blindada de possíveis intercorrências. Então a gente trabalha muito nessa assessoria aí para o nosso cooperado, para o produtor rural, para que ele tenha mais sucesso na atividade dele. Ou seja, deixar sustentável o negócio que ele está investindo milhões de reais, né? Exatamente, França. Muito interessante isso que uma cooperativa de crédito tem de diferente de outra instituição de crédito, e quando se trata de um volume tão alto como os produtores rurais trabalham, inclusive os pequenos produtores, né, são volumes altos para nós meros mortais que moramos na cidade, então a gente tem que ter realmente uma sustentabilidade desse negócio, e o Copacred, assim como outras cooperativas de crédito do Sicob, trabalham junto ali com o produtor rural, nesse caso que a gente está conversando aqui, para que ele tenha o máximo de segurança possível. Como o senhor falou, é uma empresa a céu aberto, então não consegue controlar tudo, né? Exatamente, Francis. Então a gente, né, sempre procura prestar essa assessoria para os produtores, para que ele tenha o sucesso na sua atividade. E outra preocupação que a gente tem também são políticas internas do Sicob Copacred, é a questão de como ele está lidando com o meio ambiente. Então, se ele vai fazer um investimento na área aí de irrigação, a gente olha se ele está em dia, se ele possui uma outorga, né, do órgão competente para usufruir daquele recurso hídrico. A questão do CAR, sempre tem que estar com o CAR em dia também. Se o produtor não tem algum problema de desmatamento junto ao meio ambiente e tudo mais. Então, tudo isso são critérios que a gente verifica também no ato da concessão do crédito. E, na medida do possível, a gente sempre orienta o produtor também para que tenha, né, a condução da sua atividade com as melhores práticas sustentáveis possíveis. Quais linhas de crédito o Sicob Copacred oferece aos produtores? Recentemente, o Senado Federal aprovou a emissão por parte de bancos como o BNDES de letra de crédito do desenvolvimento pelo PL 6.235/2023. O título funcionará de maneira semelhante às letras de crédito imobiliário, LCI, e do agronegócio, LCA, voltadas para o financiamento de moradias, maquinários e insumos do agronegócio. A proposta passará por sanção presidencial. E essa é apenas uma das modalidades que podem ser acessadas por você, produtor rural, via BNDES. O Sicob Copacred também oferece linhas de crédito via BNDES, entre várias outras modalidades. Nós vamos saber, a partir de agora, quais as formas que você, produtor, tem para acessar esses recursos, da nossa prosa agora com o Givago José Rodrigues, diretor de negócios, Juliano Rosa de Araújo, gerente de estratégias, e Fernanda Silveira Borges, gerente da agência de Coromandel, Minas Gerais, do Sicob Copacred. Hoje o Sicob Copacred é um dos maiores repassadores de recursos de investimento via BNDES. O BNDES que tem linhas muito atrativas, com taxas muito boas, prazo muito bom para se pagar a operação, tem carência, e dentro dessas linhas eu queria citar algumas para a região de Coromandel, para todas as regiões que estão nos ouvindo, porque são atividades que têm em comum nessas regiões, que é o gado de leite, o gado de corte, a lavoura de grãos, e dentro dessas linhas eu queria citar algumas aqui.
O Moderagro, que é uma linha que o produtor pode utilizar para construção, instalação de barracão, para maquinário, pode ser utilizado para aquisição de matriz, leiteiras, vacas de leite, barracão para guardar máquina. Na linha de inovação, nós temos aí a linha do Inovagro, que é uma linha que pode ser utilizada aí no ponto que o Gilvar comentou aí, que é um sistema para geração e distribuição de energia fotovoltaica. Pode ser utilizado para a construção do composto bar, que é os barracões para gado de leite, ordenha, drones, pulverização, que hoje é uma tecnologia que está muito presente no campo. Nós temos também a linha do ProIrriga, que pode ser um investimento aí para irrigação, pivô central, que a nossa região também já tem bastante pivôs na região. Então, se o produtor tiver uma demanda, pode nos procurar a agência de Coromandel, as outras agências, que a gente também consegue dar uma consultoria, trabalhar antecipado com o produtor, para que ele possa ter acesso a essas linhas. E tem uma linha também que hoje é muito importante, que é para armazenar grãos. Hoje o produtor, como ele está muito tecnificado, muito produtor maior, empresarial, ele hoje produz muito. Então, assim, vai aumentando a produtividade, ele precisa de guardar, às vezes, essa mercadoria, essa produção, para ele vender lá na frente, com um preço melhor. Então, hoje nós temos uma linha do BNDES, que é o PCA Grãos, onde o produtor consegue fazer um investimento para armazenagem. Então, é uma linha muito boa, com taxa boa, com um teto muito alto de valor para o CPF e com carência. E se for para aquisição de equipamentos, colheitadeira, trator, plantadeira, plataforma de corte, nós temos o Moder Pro, que é uma linha também com taxa muito boa, prazo e carência. E já uma outra linha que o Gival já comentou aí, que seria para renovação de pastagens, áreas degradadas, uma correção de solo aí para lavoura, nós temos o Renovago, que é uma linha também com uma taxa muito atrativa, um teto muito alto de recursos para o CPF e com prazo e carência. Bom, a gente está caminhando aqui para a parte final do nosso bate-papo com a equipe do Sicoob Copacred. Juliano, eu gostaria que você deixasse aí o bom dia para os nossos ouvintes da Rádio Diamante, que nos ouve aí não só em Coromandel, mas em toda a região e em outras regiões também através da internet, e a sua mensagem final convidando aí o nosso ouvinte produtor rural a conhecer o que mais o Sicoob Copacred tem para aquele produtor rural, algo bem personalizado, enfim. Deixa aí o seu bom dia. Francis, muito obrigado pela oportunidade, tenha um bom dia a todos os produtores rurais que estão nos ouvindo, que são guerreiros, lutadores no dia a dia aí, na sua atividade, sempre levantando de madrugada, indo dormir tarde, um trabalho árduo, né? Mas nós, como cooperativa, Sicoob Copacred, estamos à disposição para os atender, os orientar e ajudar aí no que for importante para eles na quantidade de atividade. Então, que é a busca pelo recurso, né, para ajudar eles no dia a dia aí. Recursos bons, com prazo, com carência. Então, assim, precisando da gente aí, é só nos procurar na agência ou nos contactar, que a gente tem o maior prazer de ir lá na fazenda, tomar um café e bater um papo com o produtor para ajudar ele aí na solução dos seus problemas aí. E geralmente esse bate-papo não é só do café não, começa com café e termina com almoço lá com um franguinho caipira, né, Juliano? O almoço, pão de queijo, isso aí não falha não. Nossos produtores rurais são muito calorosos nesse sentido aí. E assim, é um prazer para a gente estar no campo, porque é lá que a gente entende a atividade, entende o que ele precisa para estar agarrando a mão dele lá e ajudando ele no dia a dia. Valeu, Juliano, obrigado. Ô Givago, deixa aí sua mensagem para o nosso ouvinte produtor rural, para todos os ouvintes, não só os produtores rurais, mas os empresários que atendem os produtores rurais, enfim, todos os consumidores dos produtos produzidos pelo nosso grande produtor rural brasileiro. Pois é, Francis, a mensagem mais é de agradecimento ao homem do campo mesmo, ao produtor rural, né? Tudo que ele proporciona para todos nós, né? Instituições financeiras, empresas e a comunidade como um todo. Então, ele gera uma cadeia muito rica em torno dele e
o nosso desafio como Copacred é sempre que a gente vai levar produtos, serviços, soluções, a gente sempre pensa o que isso vai agregar ao negócio do produtor. Né? Então a gente tem que levar coisas que ajudem ele a desenvolver o seu negócio, porque se ele for bem na atividade dele, toda essa cadeia está indo bem também, inclusive a Copacred. Então a gente tem muito essa preocupação com o produtor para que ele esteja desenvolvendo bem na sua atividade. Então mais é um agradecimento mesmo aos produtores, aos nossos cooperados, aqueles que porventura ainda não são cooperados também, né? Nos procurem para tornar cooperados também do Cicobi Copacred, para que a gente possa continuar crescendo e evoluindo juntos. Um bom dia e obrigado a todos. Obrigado, Eugivago. Fernanda, além da sua mensagem final, eu quero que você realmente explique aí para o nosso ouvinte, nessa parte final do nosso bate-papo, qual é o diferencial aí do Cicobi Copacred, né? Trazer aí um resuminho do que mais o Cicobi Copacred tem para oferecer para os produtores rurais, para os empresários, para o consumidor, né? Para a gente poder ter aí uma conta pessoa física no Cicobi Copacred. Francis, então, eu sempre falo que, além de todos os produtos, serviços, linhas de crédito, né? Que o mercado oferece, nós temos também o atendimento personalizado. Acho que esse atendimento, sim, ele é o diferencial, né? É uma equipe preparada, é uma equipe qualificada, né? Que nós estamos aqui prontos para atender o nosso cooperado. E quem não é cooperado, para estar vindo conhecer, fazer uma visita à nossa agência, para também se tornar o nosso cooperado aqui, que será um grande prazer. Aproveitando a oportunidade para poder explanar um pouquinho aí também sobre as nossas outras carteiras de crédito que nós temos aqui, né? Nós também atendemos o setor de pessoa física e pessoa jurídica, de todos os portes de empresa, desde a pequena empresa, o MEI, microempreendedor, até a grande empresa, né? Com todas as linhas de crédito disponível aí para capital de giro, para o empresário estar investindo na sua empresa, né? Em qualquer investimento que ele necessita fazer ou apenas um capital de giro que ele necessita. E também linhas de financiamento de veículo, que isso aí a gente consegue estar atendendo, além de toda a carteira de pessoa física, também aos empresários e até o produtor rural, né, com todo o nosso portfólio referente a financiamento de veículo, refinanciamento de veículo, material de construção, tá, e financiamento de energia solar. Isso aí a gente tem uma grande demanda também, né, para estar atendendo. E o Givago citou bem, nós temos aí os nossos produtos, né, para estar ofertando os nossos serviços. Seguros agrícolas, além dos seguros agrícolas da lavoura, também de máquinas e equipamentos, de todos os implementos, tratores, caminhões, os implementos da atividade, né, as plataformas colheitadeiras, também pulverizadores, né, toda a parte ali do pivô também a gente consegue tá fazendo seguro. Também nós temos aí nossos consórcios com taxas bem competitiva, Francis. Nós temos aí consórcio para adquirir um imóvel, tá? Na linha de imóvel, não adquirir um imóvel novo, mas também para construção, tá? Também envolvendo até adquirir uma área rural, também, né, no consórcio. Na parte de veículo, consórcio para adquirir seu veículo, também a gente tem de equipamento, de máquinas e equipamentos também, tá? Caminhões. E a gente tem aí nosso portfólio de cartões, citando bem rapidinho aí também, né? Nós temos os benefícios. Você visitando a agência, nós vamos estar explicando, porque a parte de cartões, ela envolve muito o perfil de cada cooperado, né? E apresentar rapidinho também, Francis, sobre o nosso produto Cipag, para os nossos empresários, que é a nossa maquininha de cartão, né? Ela tem uma administração própria do Cicobi, alta tecnologia, nós estamos com a Cipag 2.0, então aproveitando a oportunidade para estar convidando o nosso cooperado e você ouvinte para vir conhecer esse produto que nós conseguimos muita taxa competitiva por ter o Cicobi ser o próprio administrador. Tá? Então, isso é um pouquinho dos nossos produtos e serviços que a gente tem para ofertar aí para você que já é cooperado e para você vir conhecer a nossa agência. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online.
Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né, com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em suas palavras e em suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.